Olá pessoal, sejam muito bem-vindas, sejam muito bem-vindos a mais uma transmissão da 16ª semana Rede Pedagógica aqui na maior comunidade de aprendizagem em rede. E hoje nós temos aqui uma participação para lá de especial, que é a participação da Flávia Kalina, diretamente dos Estados Unidos, a maior influencer em maternidade. Será por que ela tem esse renome todo? Tanta gente seguindo a Flávia Kalina. Não vi aqui ainda o perfil dela, já está entrando aqui. Daqui a pouquinho, pessoal, foi bacana demais a conversa que a Flávia teve aqui com a Érica Radespel. Vai ficar salva aqui no Instagram e também no canal da Rede Pedagógica no YouTube. Grande abraço aí para todo mundo que está entrando. Dá tempo de convidar amigas e amigos para participarem desta transmissão. Isso mesmo. Quer fazer pergunta para Flávia? Tem alguma curiosidade? Aproveite e faça aqui ao vivo, tá? E para convidar amigas e amigas, só clicar nesse aviãozinho aqui, tá? À direita aqui da sua tela, no cantinho inferior direito, e convidar amigas e amigos para participar. Para se inscrever no evento e garantir o seu certificado gratuito de 120 horas, só acessar www.redepedagógica.com. Flávia Kalina. Gente, eu mostrei aqui a mochila da Editora Moderna. Quem não está participando do sorteio ainda, não dê bobeira. Vai lá se inscrever em redepedagógica.com.br. Olá, Flávia, tudo bem? Olá, Edivaldo, tudo bem? Flávia, Desculpa, eu tava com o perfil de teste, aí eu pedi eu fiquei esperando você, ela não perdeu, ai, tô no perfil errado. A gente fez um teste antes de entrar, pessoal, eu tava no outro perfil. você está desculpado, até porque ontem eu comecei aqui uma live no perfil errado, sabe, Flávia? Entendo. Acontece mesmo. Flávia, é muito interessante aqui o seu bate-papo com a Érica. E nós estamos aqui com esse mini curso Relação Família-Escola, que é muito importante. E você é uma pessoa, uma observadora privilegiada, porque você já esteve, né, nas duas posições. Como professora, né? Você já foi professora e de educação infantil. Olha a importância dessa experiência. E hoje você está aí, não é? Com o exercício aí da maternidade, cuidando das crianças e também ajudando as pessoas que passam por experiências semelhantes. E gostei muito da sua fala sobre a necessidade, a importância de se observar a criança em profundidade. Você pode retomar esse ponto aqui para o pessoal que está entrando agora que não acompanhou, Flávia? Claro. Obrigada mais uma vez, Edivaldo. Eu estou muito feliz. Como eu falei para Erika, é o meu assunto favorito. E obrigada mesmo. Me sinto honrada pelo convite. Eu acho que o que eu sempre aprendi, né, tanto em todos os livros, assim, a gente aprende sobre a criança observando, né, é, cientistas, as pessoas, os psicólogos, para poder fazer sentido de alguma coisa, eles observam o comportamento da criança. E nós, como pais e professores, a gente tem esse poder, né, de observar a criança, de compreender. Às vezes a gente é muito rápido em julgar, né, de apontar, sempre enxergar o que tem de errado com a criança, mas o observar é uma ferramenta tão poderosa e que está de fácil acesso a todos, né? Então, de dar esse passo para trás, mas assim, e compreender. Até para quem não estava na outra live, eu compartilhei a história que meu filho não se adaptou na escola o ano passado, né? Foi a primeira. Ele é meu terceiro filho e foi a minha primeira experiência com isso. Os meus outros filhos foram em escolas diferentes. Eu já mudei de estado, eles, né, participaram de várias escolas, várias situações. Isso nunca aconteceu antes. Então, é interessante ver também a personalidade de cada um, né? Então, a gente percebe que apesar de as crianças serem parecidas em muitos momentos, eles são únicos também por si só, né? Então, o Charlie, ele teve uma resposta totalmente diferente dos meus dois mais velhos.
e eu precisei observar mesmo para tomar a decisão, né, de que aquela sala de aula, por exemplo, não seria o melhor lugar para ele. Eu via o desespero dele, o brilho dele sumindo. Se passaram algumas semanas, né, que eu insisti, mas eu consegui observar ele e perceber que não era realmente o lugar para ele naquele momento, né? Ele mudou demais a personalidade, não a personalidade, o jeito que ele estava respondendo, a personalidade a gente só tem a mesma, mas o jeito que ele estava respondendo as coisas, o jeito que ele estava interagindo em casa. Então, o observar faz a gente ir muito longe para a gente conseguir melhorar o nosso relacionamento também com as crianças, né? Ou poder atender às necessidades deles. É desafiador, né? Porque às vezes a gente fala, ok, eu já vi, já percebi. Ou a gente tem a tendência de assumir também as coisas. Não, eu acho que ele está sentindo isso, eu acho que ele está sentindo aquilo. E uma coisa que eu aprendi também nas observações, né? Quando a gente fazia trabalho de estágio, uma das coisas que a gente tem que fazer é observar e anotar muita coisa, né? E a professora falava, não anota as coisas de uma forma objetiva, não subjetiva. Não, anota o que você vê, a ação, não o que você acha que ele está sentindo, não o que você acha que ele está pensando. Então, isso foi um exercício muito legal para mim também, que hoje eu uso como mãe, né? De não assumir o que meu filho está sentindo, o que meu filho está querendo, literalmente observar o que ele está me dando no momento, né? Não imaginar as coisas. Ah, muito legal, Flávia. E é interessante também o que você falou na live anterior sobre aprender com a criança, porque muitas vezes nós temos a presunção de que nós os professores, vamos para a escola para ensinar. Esse E, natural. não é? E chega lá e a gente aprende muito, não é mesmo, Flávia? Muito, muito. Nossa, eu acho que eu acho sempre que a gente aprende muito mais do que eles. Assim, é uma escola estar na escola, né? E não tem como a gente não aprender quando a gente ensina. Quando eu tive a experiência na escola Montessori, né, eles têm as salas com idades misturadas. Então, era de 0 a 3, tudo junto, e de 3 a 6 anos, tudo junto. E ali também eu consegui observar como a criança que ensina, né, a criança mais velha que estava ensinando para a criança mais nova, o quanto mais ela aprendia. Sabe, ela ia muito melhor porque ela estava ensinando a criança mais nova a fazer aquilo do que, né, às vezes, quando está na mesma idade. Então, essa dinâmica de ensinar faz a gente aprender muito, muito mais. É, eu sou muito ruim de jargão, mas é que assim, a gente é um tolo de achar, né, que a gente não pode aprender com as crianças. Eu, aqui em casa, cada dia eu é cada hora a minha bebê, a minha Rebeca, 1 aninho e coisa, 1 aninho e meio, ela, assim, eu já tenho toda, né, a experiência de sala de aula, já estou na minha quarta criança, eu olho para ela e falo, meu Deus do céu, ainda eu tenho muitos, muitos livros aí para aprender com essa menina, porque, nossa, os desafios que ela traz todo dia para mim, eu fico fascinada. Fico, parabéns, filha. Aprendi mais uma, aprendi mais uma. E você viveu também entre dois países maravilhosos, né? Brasil e Estados Unidos. O Brasil é um país maravilhoso, né? Ouvindo dos americanos, né? Vocês são muito abertos, Exato. espontâneos, né? Uma comunidade muito livre, não é mesmo? E os Estados Unidos, né? Que é a questão de levar o desenvolvimento econômico e social a um estágio muito alto, Exatamente. né? Como que você compara, Flávia, a educação, especialmente de crianças, aí no Brasil e aliás, aqui no Brasil e aí nos Estados Unidos? O que é que um sistema pode aprender com o outro? Nossa, amei, amei essa pergunta. Porque é até o que eu falei na outra live, né? Existem muitas formas de fazer as mesmas coisas e não necessariamente uma tá errada e a outra tá certa, né? Uma coisa que eu percebo no Brasil que era assim e que eu acho que está mudando um pouco, mas é muito da nossa cultura, é que a gente cuida
bastante das crianças e faz mais coisas por eles. Quando eu cheguei aqui, assim, exemplo bobo, dar comida na boca de crianças maiores, já de 2, 3, 4 anos, de fazer as coisas por eles, de vestir a roupa neles, criança com 5, 6 anos, a gente está colocando a roupinha neles. E aqui, crianças com 2 anos, no berçário, né, na creche, a gente trocava eles em pé, não deitava na mesa. Se a criança já podia andar, a gente trocava a fralda em pé. Claro, se fosse, né, o número 2 e tivesse bem melecado, a gente falava, ó, deita aí para eu dar uma caprichada. Mas, no geral, era para dar essa autonomia, para a criança já entender sobre o corpo dela, sobre o tirar a fralda. Então, a gente ensinava a criança a tirar a fralda sozinha. Então, ele tirava a etiquetinha, assim, enrolava. A criança jogava a fralda no lixo, aí, óbvio, a professora limpava, né? Eu limpava, mas eu já colocava. Isso eu achei fascinante, assim, e a criança se sentia muito orgulhosa por fazer parte disso, né? Não era eu mexendo no corpo dela, era ela com essa autonomia e eu apenas sendo a facilitadora, ajudando ela a chegar no objetivo, final, que é um dia ela se trocar sozinha, né? Então, isso eu achei fascinante de poder presenciar e ver o quanto eles são capazes, né? De tirar um sapato, de colocar um sapato, de comer sozinho mesmo, de ter essa autonomia. A parte da comida sempre também foi um desafio, do Brasil, assim, daquela coisa de raspar o prato, né? Porque a gente tem a parte mais desafiadora também do desperdício, né? De quanto é difícil de ter, como as coisas são mais caras. Então, é óbvio, a gente tem que ter esse cuidado, mas também acaba forçando a comer uma coisa que a criança não quer. Então, essa parte da autonomia também da comida, da criança, o bebê comer sozinho, né? 1 ano, a criança pegar a pecinha, começar com a mão e depois já usar o garfo com 1 aninho e meio. Então, isso eu fiquei maravilhada. Então, isso eu achei uma coisa muito legal que eu aprendi aqui, que eu apliquei e compartilhei nas redes sociais e foi algo muito bacana. Agora, o que o Brasil tem que, para mim, nunca vai sair de mim e que tenho orgulho, e eu tento mostrar aqui, é essa parte também do coração. Existe uma certa frieza, né, nessa ânsia da independência aqui, dessa coisa de a criança tem que fazer sozinha, tem que se virar, não sei o quê. Eu acho que se perde um pouco esse carinho, esse cuidado, que pode, às vezes, beirar até negligência, um sentimento de ela não se importa comigo, né? Do carinho, do colo, da parte física. Aqui, eu tenho um relato, eu sempre conto essa história porque me chocou. Eu trabalhava numa escola, aí a professora era bem clássica americana, bem antiga, assim, bem tradicional. E ela não deixava eu abraçar as crianças. A gente chegava na escola, eu tinha que apertar a mão. Falar assim, bom dia, apertar a mão. E de 0 a 6. Ah, não, lá era de 2 a 6. Um grupo de 2 a 6 anos. Tinha que dar a mão e se fosse abraçar, perguntar, eu posso te dar um abraço? Que eu consigo apreciar isso, mas e entendo também nessa parte, né, de autonomia do corpo, você respeitar. Só que chegava uma hora que era muito mecânico, não tinha o espaço para espontaneidade, para demonstração mesmo de carinho, de amor, que o abraço faz parte, né? E principalmente crianças tão novas que ficam nos cuidados de professores por 5, 6, 7, 8, 9 horas, não poder dar, sabe, dar esse abraço, esse aconchego, a gente não é a mãe deles, mas a gente está fazendo parte, papel, né, que a mãe e o pai deveria estar fazendo ali naquele momento. Então, essa parte mais afetiva, eu sinto muita falta aqui. Existem professoras, sim, mas como cultura não é encorajado, sabe, a pegar a criança no colo. Essa história que eu falei que eu nunca esqueci, uma aluninha, ela tinha 4 anos, 4 anos. A criança precisa do toque. A gente sabe, né? Quem estuda educação infantil sabe da importância do toque, né? Dessa relação afetiva mesmo. E a mãe dela faleceu
do nada, assim, ela super nova, faleceu, e o pai resolveu mandar a menina para a escola para não tirar da rotina dela, ele estava muito perdido. Então, a mãe faleceu num dia, ela já foi para a escola no outro dia. E eu ali, só que a criança, apesar de não entender, sente que tem alguma coisa errada, e claramente dava para ver que ela estava diferente, né? E aí ela veio pra mim, aí eu abracei ela e ela falou, ela só foi, sabe como que é? A criança já vai se assentando, ela sentou no meu colo, eu fiquei com ela sentada no colo assim. Aí a professora líder, né, que era essa professora mais tradicional, ela veio aqui pra mim, e ela falou pra menina, menina, você pode sentar ou no chão ou na cadeira, no colo não. Aquilo cortou meu coração de uma forma assim, para mim faltou sensibilidade, sabe? Principalmente do momento que a menina estava passando. E no momento normal da vida, eu acho que, óbvio, a gente sabe dos desafios de abusos e tudo isso que a gente escuta, né? Histórias horríveis que a gente escuta. Mas nós, como cuidadores, principalmente da educação infantil, que é um período tão sensível na vida da criança, onde elas estão, que no mundo ideal, né, Edivaldo, no mundo perfeito, onde o pai ou a mãe estaria com essa criança nos primeiros 5 anos, e a mãe não pode estar lá, a gente tem que poder suprir parte dessa coisa. A gente nunca vai suprir o que a mãe pode fazer, o que o pai pode fazer, mas essa parte do carinho eu acho que é muito importante e isso falta aqui. Então, e essa era uma coisa que eu contribuía aqui, né? Assim, essa professora em específico, ela era muito rígida, ela não foi aberta às minhas, né, sugestões. Mas em outras escolas já não. Os pais apreciavam, eles me agradeciam. Nossa, meu filho fica tão feliz de vir na escola, ele se sente amado. E as mães falavam, eu me sinto tão culpada, eu me sinto tão mal de deixar minha criança. Tinha crianças aqui, Edivaldo, não tem como chama? Licença maternidade é de 6 semanas. Então a gente pegava bebês literalmente recém-nascidos para cuidar. E imagina como a mãe, o corpo todo transformado ainda voltando a trabalhar. E elas eram muito gratas, né? Por eu pegar, por eu abraçar, por eu ninar. Outra coisa que eu achava diferente é as professoras na aula, na sala dos bebês, deixavam o bebê chorando até ele dormir. Aí aquilo assim, nossa, era uma coisa, eu não conseguia. Eu falava para a diretora, isso não é normal, não pode ficar lá chorando 10, 15, 20 minutos, a gente precisa acolher. São bebês, acabaram de chegar, estão num ambiente diferente. Então eu trazia essa parte mais afetiva nossa, e aí elas, não, não, você tem razão. Então tem essas duas coisas, que nós que somos muito mãezonas e fazemos tudo para as crianças, então a gente pode aprender um pouco com a autonomia dos americanos. Eu acho que o americano também pode, né, ter esse calor humano mais próximo. Que legal, gente, que a Flávia Kalina tem esse olhar, né, esse coração, né? Se observa não só com o olhar, mas também se observa especialmente, talvez, com o coração, não é mesmo, Flávia? Sim, verdade, é E o verdade. brasileiro, às vezes, se sente inferior. Nós temos aqui um professor, que é o Nils Nielsen, que é da Suécia. Ele mora na Suécia, mas é Uhum. dinamarquês. Então, ele é encantado, ele morou aqui no Brasil muitos anos, ele é encantado com o brasileiro. E vem mostrando para a gente os adjetivos que nós temos e que muitas vezes nós nos esquecemos deles, né? O brasileiro, por exemplo, pode andar em qualquer país, ele é bem recebido, ele é bem tratado, exatamente por ter essa postura, né? Essa postura que você está mencionando, afetiva, de Uhum. tomar o outro em consideração. Então, ele tem que ter um ponto de É equilíbrio verdade. entre afetividade e racionalidade, não é mesmo, Flávia? É verdade. E perceber, óbvio, a gente vai respeitar o limite das crianças, o corpo da criança. Isso é uma coisa que tem se falado muito mais hoje em dia, e graças a Deus. E coisas até que eu, anos atrás, assim, não percebi. Até essa coisa assim, de repente perguntar para dar um abraço, eu acho saudável, eu acho legal, porque às vezes a pessoa não quer mesmo. Então, encontrar esse equilíbrio mesmo, né? Dessa coisa mais passional que a gente o brasileiro e toque, pega, não sei o quê, mas
ter esse olhar também pro corpo do outro. Será que estou sendo respeitoso? Será que a pessoa quer? A gente conseguir ler os sinais também, né? Quando a pessoa está incomodada. Mas, mas eu acho que dá para ter o melhor desses dois mundos, né? Que é isso que você falou, essa sensibilidade. Nós somos feitos da mesma forma, né? Aquilo que eu estava falando com a Erika, a gente precisa ter esse olhar de cuidado, de carinho, de se sentir amado, de se sentir importante, de se sentir ouvido. Então, assim, quando você percebe que a criança precisa de um carinho, a gente tem esse olhar, o que? Vou dar o carinho, que é o observar que a gente começou na a live, né? Você percebe que a criança não quer que toque nela. Fala, às vezes a gente quer forçar uma barra. Não, vem cá, me dá um abraço. Não, não quero. E tá tudo bem, né? Então a gente ter literalmente esse olhar, esse respeito por cada indivíduo, né? E enxergar quando nós, principalmente profissionais da educação infantil, que a gente sabe, eu fui para creche com 2 meses. Minha mãe teve que voltar a trabalhar com 2 meses. Minha mãe se separou do meu pai, eu tinha 2 anos. Então eu sempre fiquei. Talvez seja por isso que eu tenho tanta paixão por esse mundo, porque eu sempre fiquei sobre o cuidado de outras pessoas, porque minha mãe precisava trabalhar, né? Mas graças a Deus eu tive minha avó que está aqui, minhas tias, essas pessoas que puderam fazer isso por mim no lugar dela quando ela tinha que trabalhar. Então nós, como os profissionais, nós temos que ser essa pessoa. A gente não a mãe, mas a pessoa que atende às necessidades da criança no momento. Então, como eu falei do meu filho, né, que ele não se adaptou. A primeira semana era a primeira semana da escola, inclusive agora, né, vai ter volta às aulas, é bem pertinente isso. E aí eu pedi para a diretora deixar eu ficar na sala de aula para ajudar ele, ter uma transição, tal. Eu falei, eu não vou fazer nada, só vou observar, fico lá, tal. E o que eu percebi a professora já foi a primeira semana, ela já começou na parte acadêmica. Ela colocava o videozinho do ABC, colocava o videozinho do número, das cores. Na primeira semana a maioria das crianças eram novas lá, tinha 3 crianças chorando igual meu filho. Aí mas o ABC vai vir depois, as cores vai vir depois, né? Olha para eles, conversa com eles, conecta, fala sobre um gosto, tal. Então, e, de novo, cada um tem sua trajetória, é o primeiro ano dela, e graças a Deus eu pude ficar com meu filho em casa. Mas é só para a gente aprender com essas histórias, né? Com os desafios que a vida apresenta. A gente tem que focar mesmo na relação com a criança, ter essa sensibilidade com cada criança, porque aí o aprendizado vem, mas com certeza. Vem a galope depois, para aprender qualquer coisa rapidinho se você tem um bom relacionamento, né, com o professor. Verdade, Flávia. Flávia, duas palavras-chave que você citou aqui, né? A primeira é respeito, né? E a segunda, na verdade, ela vem implícita, que é o acolhimento, né? Uhum. Essa conexão que a escola precisa fazer. E como que você acha que a família e a escola podem trabalhar juntas para difundir o respeito pela criança, pelo corpo da criança, pelos interesses, pelas limitações, pelos potenciais também da criança e também fazer o seu acolhimento. Não importa como a criança é, como que ela, nas dificuldades que ela tenha, mas ela tem o direito de ser acolhida. Como que você acha, então, que essa parceria família-escola pode funcionar no melhor nível, na sua melhor versão? Existem muitos desafios quando se fala de classes maiores, né? Às vezes tem 30 crianças, 20 crianças, porque a minha resposta é conhecer a criança, né? Vamos dizer agora no começo das aulas, né? Janeiro aí, né? Adaptação escolar. Eu gostava muito, muito, Divaldo, de fazer a primeira semana de qualquer série tem que ser tudo sobre mim, né? O tema tem que ser tudo sobre a criança, porque o professor precisa saber o que brilha o coraçãozinho de cada criança. Ela não vai conseguir atender todas as necessidades de todo mundo, óbvio que não, mas ter alguma coisa particular de cada um que a professora fala, eu sei que você gosta disso, sei que
que isso aqui mexe com você. É muito importante saber as dinâmicas familiares, né? Tem tantas, às vezes, famílias passando por desafios e aí a criança não se comporta e a criança que é a culpada. Então, a gente precisa conhecer melhor as pessoas para que a gente tenha um melhor relacionamento com elas, para que a gente consiga, né, se desenvolver melhor. Então, para todos os professores assim que estiverem assistindo, para mim, tema obrigatório da primeira, segunda semana de aula é o tema Tudo Sobre Mim. Então, faz um cartaz. Uma vez eu fiz um vídeo sobre isso, assim, pede para a família fazer um cartaz da criança, assim, sobre gosto, sobre quantas pessoas tem na sua casa, enfim, um resuminho, porque a criança fica tão orgulhosa, primeiro de levar e ver aquilo, porque todo mundo gosta de falar sobre si próprio, né? Não tem nenhum que tem gente que é mais introvertido, não gosta de falar muito, mas nosso olho brilha quando a gente pode compartilhar algo que é importante para nós, né? E quando a gente fala de criança, de educação infantil, né? A época egocêntrica, tudo, eles só querem falar deles, né? Então, quando eles podem mostrar para o professor um pedacinho da casa deles, a cor favorita delas, o personagem favorito deles, isso já abre uma porta, um portão tão grande para esse relacionamento, para essa recepção, que eu acho que é o primeiro passo aí para um bom relacionamento. E claro, a comunicação aberta é um clichêzão, mas é o básico, né? E, por exemplo, eu sou uma mãe, engraçado, eu me comunico bastante aqui, mas eu não sou uma mãe muito presente na sala de aula, assim, de ficar perguntando, eu sou mais quieta, sabe? Eu não fico. Eu tenho um perfil na escola diferente, mas porque eu sou desse jeito, mas eu não. Mas quando precisa fazer alguma coisa, eu ou escrevo, cada um vai encontrar a sua forma, né? Por exemplo, falando sobre as mães, né? Ou pais. Cada um tem que encontrar a sua melhor forma de se comunicar. Às vezes você tem vergonha, às vezes você não quer falar, ou então às vezes você quer lá falar e brincar e tal. Então, encontrar a sua forma que você gosta de comunicar com a professora, mas sempre estar por perto de alguma forma, porque os professores estão com os nossos filhos por muitas e muitas, muitas horas da semana e a gente precisa ter esse diálogo aberto. Mas esse tema Tudo Sobre Mim é sucesso. Esse aí, eu acho que abre portas para muitas conversas e quebra gelo, sabe? Assim, acho que precisa dessa integração mesmo, assim, né? A casa e escola. É bem legal. Aqui tem uma pessoa que está participando aqui dessa live interativa e que mandou uma pergunta para você, Legal. Flávio, que é a Camille Waltrick. Ela está perguntando o seguinte: como criar um ambiente acolhedor na escola para as crianças? E até faço uma extensão da pergunta dela em casa. Às vezes o próprio lar não é muito acolhedor, não é mesmo? É verdade. É verdade. É, tem muitas maneiras físicas e muitas maneiras pessoais também de se fazer, né? Eu gostava muito na escola, principalmente porque é um ambiente. E falando a gente estava falando de educação infantil, né? Muitas crianças é a primeira vez que está tendo aquela experiência, ou mudou de escola, ou veio, né, de uma babá, enfim. Esse ambiente acolhedor ele também tem que ser físico, né? A gente fala muito sobre relacionamento, sobre comportamento, mas o ambiente físico conta demais. Então, colocar eu aqui nos Estados Unidos eu me surpreendo o quão meio bagunçado o ambiente é. Assim, é muito colorido, é muita coisa na parede. Eu entro assim, eu fico, ai, meu Deus do céu. Sabe, fazer algo mais aconchegante, colocar um quadro bonito na parede, aí fazer um cantinho ali, né, com as fotos das crianças, sempre dando foco neles, assim. Eu amava pedir para as famílias mandarem uma foto da família de cada um para colocar na parede a hora que a criança estava chorando, não estava legal, falar, vamos lá na foto dos seus pais, né? Vamos lá conversar, quem que é esse? E abrir o diálogo. Então, essa parte do ambiente físico era muito importante. Eu, particularmente, sou contra cantinho de pensamento.
castigos, tal, mas existe, tem o cantinho do relaxamento, não um lugar para você mandar para castigo, mas às vezes a criança tá acostumada uma coisa mais quieta na casa dela, chega na sala de aula, aquele super estímulo, é muita gente, muita coisa falando, então tem um ambiente físico também para ela se acalmar, com um livro, com, né, uma ampulheta, algum material para manipular mesmo, para se acalmar. É, eu acho que o ambiente físico ajuda muito, muito, muito a acolher as crianças. E claro, como eu falei, você tentar conhecer a criança de uma forma mais profunda, você ganhar o coração dela no sentido assim, eu te conheço, eu te vejo, eu te aceito. E muitas pessoas confundem isso como, pode fazer o que você quiser. Não, não, você vai corrigir os comportamentos. Mas a essência da criança é você aceitar, né? Você, se é uma criança mais faladeira, pô, eu vejo que você gosta muito de falar. Nossa, você sabe que eu gosto de falar também, mas agora é minha vez de falar, tá bom? Então, ó, eu tô segurando esse objeto, porque é minha vez de falar. A hora que for a sua de vez de falar, vou passar para você, sabe? Criar estratégias para criança se sentir ouvida. Então, assim, pô, ela viu que eu gosto de falar, não tem nada de errado comigo, eu gosto de falar, mas tudo bem, agora eu tenho que ficar, né? Agora não é minha vez. Então, ter esse cuidado, esse carinho, assim, que às vezes a gente é tão rápido a apontar, né? A gente acha que a criança tem que ser assim, tem que ser assado, tem que só sentar, tem que só ficar quieta. Eu escuto muito assim, shh, shh, fica quieto. Meu Deus, mas a criança precisa. Então, abrir. Mostrar para a criança quando ela pode falar, quando ela pode se comunicar, eu acho que é muito importante. E em casa, é a mesma coisa, sabe, Edivaldo? Eu consigo transferir tudo isso para casa, né? Então, ter um cantinho físico específico que a criança possa relaxar, que ela possa sair, é, desligar, desligar a tecnologia. Eu sei que é muito clichê e eu sei que às vezes os pais têm medo disso. Não, se eu desligar, o que que eu vou fazer? Mas para a gente conhecer verdadeiramente a criança, ter um relacionamento com ela, a gente precisa passar tempo com elas. E quantidade também. Eu acho que se fala muito tempo de qualidade, mas para mim a quantidade é tão ou mais importante quanto a qualidade. Eu acho que não se fala muito sobre isso, porque como o nosso tempo é escasso, então a gente sempre fala, não, tempo de qualidade é importante. É, mas você passar, pensa assim, com quem que a gente tem mais intimidade na nossa vida? É com quem a gente passa mais tempo, né? Então, em casa, esse ambiente acolhedor tem que. E eu sei que é difícil, não, e às vezes eu tomo cuidado como eu falo as coisas, porque a mãe que trabalha 10 horas por dia fala: como que eu vou ter quantidade de tempo se eu tô fora? Mas o que você puder fazer, aí faz, né? Então, o final de semana. Eu sei que a gente está cansada, a gente quer fazer alguma coisa fora, mas se você não tem esse tempo durante a semana, você vai ter que abrir mão um pouco de você, né, nesse sentido, para passar esse tempo de quantidade com a sua criança. E são períodos da vida, sabe, gente? Não é para sempre. Às vezes a gente foca muito no estresse de agora, mas são períodos. E eu me incluo nessa. Eu tenho um Reels que viralizou, que eu tava chateada pra caramba, eu chorei e tal. Só que aí eu refleti em voz alta e aparentemente muitas mulheres se viram nesse vídeo, que é assim, realmente, e é bíblico, né? Desculpa trazer essa parte mais espiritual, mas assim, há um tempo determinado mesmo para todas as coisas. Então, tem o tempo da vida de cada criança, da fase de cada criança, né? Que a gente precisa se doar. E, e eu garanto para vocês que vai valer a pena. Então, a quantidade de tempo também é muito importante para ter esse acolhimento ali. Muito bem, Flávia. O Reasons.calinas mandou também uma pergunta aqui para você e está perguntando como é que você lida com a educação das crianças em casa. Qual que é o papel da... Até bom, seria bom você falar um pouquinho também sobre a divisão de trabalho na educação entre escola e família. E várias pessoas aqui pediram para você falar sobre as suas crianças, né? Ai, que Várias, todas foram citadas aqui. demais. Ah, eu particularmente
acredito que a escola, óbvio, tem um papel muito grande de educar como comunidade mesmo, né? Como se viver em comunidade. Mas o que eu como vou falar como mãe, tá? Pessoa física, assim, o que eu espero da escola é muito a parte acadêmica e, óbvio, de ter um relacionamento saudável com as crianças. Mas os valores, as lições, eu quero muito que venha de casa, sabe? Eu quero que eu e o Ricardo sejamos o principal a principal influência na vida deles. Porque professores vão existir muitos, de muitos backgrounds, de muitas crenças diferentes, e eu acho isso super saudável, ter essa exposição, né? Conhecer sobre mundos diferentes, sobre ideias diferentes, eu acho isso muito importante. Mas eu não acho que eles têm que ser a base, né, para os meus filhos, para as ideias para a vida. Eu acho que é a base de introduzir algumas ideias. Agora, eu, como mãe, eu quero ensinar o certo do errado, eu e o Ricardo, né? E minha família, tudo, os avós, os tios, tudo. Eu, como mãe, quero ensinar sobre os valores, sobre os princípios da vida, sobre como a gente trata as pessoas, relacionamentos. Então, eu acho que isso é o papel da família. Só que não quer dizer que um professor, vendo que há uma falta, existe uma necessidade, porque existem muitas famílias que não estão nesse momento, não conseguem prover isso para as crianças. Então, se o professor conseguir não fazer o papel do pai, mas dar uma base, um mínimo de bom senso, né? De ensinar realmente o certo do errado, sem se apegar muito em ideologias, mas é o senso comum mesmo, que é tão difícil, né? O que, que seria esse senso comum, né? Mas literalmente assim, o certo do errado, do respeito, de você ouvir o outro, de você aceitar as diferenças do outro, de você né, dar oportunidade do outro falar. Então, assim, eu dentro de casa, e porque eu falo, minha professora de educação infantil aqui falou uma coisa que eu levo para essa vida. Ela falou assim: nós pais somos os experts nos nossos filhos. Quando você vai no médico, ele é expert na gripe, ele é expert no machucado, enfim, na dor de garganta, mas ele não é expert no seu filho. Então, ok, seu filho está com dor de garganta, mas ele está agindo de uma certa forma que só você sabe. Então, nós, como os pais, a nossa responsabilidade é de ser experts nos nossos filhos. Porque aí, quando eu tiver que falar alguma coisa na escola, você sabe do que você está falando. Fala, não, eu conheço o meu filho. E eu falo isso porque, como todo mundo está falando aí, eu tenho 4 crianças extremamente diferentes uma das outras. E agora, o Charlie ainda não vai na escola, né? Mas a Vi, o Henrique, a Vitória e o Henrique são totalmente diferentes. E a interação, a dinâmica com eles, com os professores também são totalmente diferentes. Eu tenho uma conversa com a professora do Henrique agora que eu nunca tive que ter com a Vitória, porque ele é muito inteligente. Não que a Vitória é inteligente de outra forma, ele é avançado academicamente, sabe? Assim, ele é muito, muito avançado para a idade dele, coisa que eu nunca tive que lidar, nunca soube e tal. Então tá sendo fascinante, assim eu explicar para ela. Essa semana aconteceu uma coisa muito legal não, mas que vai dar um bom exemplo disso, de conhecer a nossa criança. O Henrique nunca chora para ir para a escola, ele é o primeiro a se arrumar e tá sempre pronto esperando a irmã. Ai, vamos lá, Vivi. E essa semana ele chorou, chorou, chorou que não queria ir para a escola. Se eu não conheço ele, eu ia falar: para de manhã, tem que ir para a escola, tem que fazer o que tem que fazer, vamos lá, vida que segue. Não, não, não. Mas eu conheço ele e ele não é assim. Aí eu falei: filho, o que está acontecendo? Fala mais, por que você não quer ir para a escola? E a gente está vindo de umas férias de família, tem muitas pessoas visitando a gente aqui. Então eu pensei, será que ele tá cansado, né? Será que tá porque a gente vai dormir mais tarde e tal? Será que ele anda cansado? Mas eu não quis assumir. Lembra que eu falei que pra gente ficar assumindo o que a criança tá sentindo? Então eu falei, você foi dormir tarde ontem? Ele, não, não.
Eu falei, então fala mais, o que você tá sentindo? Ele falou, eu tô com saudade de ficar com a família. Olha que interessante, sendo que ele está com a família o tempo todo. Daí eu falei, entendi. Eu falei, bom, hoje a gente não vai fazer nada de especial, a gente não vai fazer nenhum passeio, a gente vai estar aqui. Eu falei, então vai pra escola, mas se você não se sentir bem, pede pra professora me ligar. Aí ele, não me senti bem como? Aí eu, não sei, eu falei, você que vai decidir se você tá se sentindo bem ou não. Se você não se sentir bem, você me liga. Aí eu mandei uma mensagem pro professor, eu falei, olha, ele normalmente não faz isso, ele tá super sensível, saiu daqui chorando, ele não é assim, ele saiu daqui chorando. Dá uma atenção especial, porque ela é bem durona também. Ele só caiu com. Ele é uma pessoa super sensível, só cai com professora mais. Não é dura, sei lá, mais firme, não sei a palavra. Aí eu falei, olha, ele tá sensível, então dá uma atençãozinha pra ele. Aí ela me respondeu, falou, ah, pode deixar. 11 da manhã ela me mandou mensagem, olha, ele tá chorando e tá pedindo pra te ligar. Deu, tá bom, pode falar pra ele que eu vou buscar ele. Fui buscar ele. Ele saiu, tipo, todo feliz assim, mas e eu fiquei observando, eu falei, que ele nunca fez isso, sabe? Nunca pediu pra eu buscar ele no meio do dia. Trouxe ele pra casa, eu falei, e aí, filho, o que que você quer fazer? A gente pode jogar baralho, a gente pode, sei lá, fazer tal coisa. E no fim, não fez nada de especial, ele não tocou no assunto, não chorou. Passamos o dia, assim, vida normal, passando tempo de quantidade juntos, nada de especial. No dia seguinte eu falei, ai meu Deus, será que ele vai chorar? Eu pensei, né? Será que ele vai chorar? Não sei o quê. Acordou, se arrumou, se trocou, foi para a escola. Então você imagina se eu não escuto essa necessidade dele. Alguma coisa ali dentro dele estava falando que ele precisava ficar em casa. Não tinha prova, não tinha nada, o mundo não ia acabar. É, e então, assim, a gente tem que poder dar essa abertura para as crianças, de realmente ouvir eles, porque cada um tem uma necessidade diferente. Né? Então, e ele não. E foi maravilhoso. Desculpa, às vezes eu me perco nas histórias, mas a moral sempre é a gente ser expert mesmo nos nossos filhos e se a gente puder dar essa atenção e esse olhar, esse ouvido para eles. Ah, muito bem, Fábio. Estamos aqui encantados aqui com as suas. Nenhuma palavra aqui é desperdiçada, né? Eu até quero sugerir, você que chegou atrasado, mesmo quem está desde o começo, depois vá lá e assista de novo essa live, anota. Muito importante isso que você disse, né? O professor tem a obrigação de conhecer o seu aluno, especialmente os menores, né? Exatamente. Mas, né, expert na criança é só o pai mesmo, só a mãe mesmo, não é mesmo? Ou quem faça às vezes, né? Às vezes a criança não tem o pai, não tem a mãe, mas sempre precisa ter uma pessoa que faça às vezes de pai e faça às vezes de mãe. Eu tenho certeza que você, Flávia, teve muitas influências positivas do seu pai, do seu padrasto, né, do restante dos seus familiares, né? Graças E a Deus. você, com toda a sua dificuldade, indo para a escola pequenininha, mãe tendo que trabalhar, mas ali a família faz uma rede de proteção. E Muito. essa rede pedagógica que é isso, de uma É rede de verdade, é proteção, verdade. todo mundo se ajudando. E a conexão aqui é pelo coração. Temos muita afinidade. Você falou sobre a questão, né, espiritual, né? E é engraçado isso, que a rede pedagógica tem isso, sabe? Nós estamos aqui neste momento, né? Teve alguma coisa que deu uma convergência aí. Eu tenho certeza que essa convergência vai abençoar muita gente, viu, Flávia? Amém, amém. Eu queria lhe passar assim a palavra para você fazer o encerramento, falar o que você quiser, tá? Fique bem à vontade. Ó, Nós realmente estamos aqui todos ouvidos aqui para prestar atenção. ai, que lindo. Com certeza eu quero agradecer essa oportunidade. Às vezes, eu sempre falo, pessoal, eu gosto de bater papo, porque às vezes vocês tiram coisas de mim que eu não falaria por conta, sabe? Assim, então, essa troca é muito importante. Como em qualquer lugar, né? A internet é muito boa, óbvio, é muito legal, mas às vezes a gente, como criador de conteúdo, fica mais isolada, aí a gente fica mais no nosso mundinho. Então, essa troca, para mim, é muito importante, sempre muito rica, e eu sempre aprendo participando dessas lives. E minha mensagem é bem consistente, assim, é
de ganhar o coração de uma criança? Às vezes parece ser abstrato, né? O que que significa eu ganhar o coração de uma criança? É literalmente ter o olhar para ela, reconhecer ela, ouvir e estar disponível para ela, sabe? Aceitar ela como ela é, ensinando o certo do errado, ensinando os caminhos, né, que você acredita, mas sem destruir, sem é, essa coisa assim, de achar que tem alguma coisa errada se a criança faz isso. A criança ela é pura, ela vem implorando para nós assim, cuida de mim, me ajuda, né? Elas não têm, falam me ajuda através dos comportamentos delas todo, né, desafiadores aí que a gente conhece. Então, assim, se a gente conseguir ter esse olhar para a criança, a gente precisa ter uma pessoa que tem esse olhar para cada criança. Muitos livros falam isso, né? Se a criança tiver uma pessoa que tem esse respeito, esse carinho, esse ouvir, né? Essa consciência mesmo de que ela é importante, ela vai longe. Então, nós, como profissionais da educação infantil, que nós possamos ser essa pessoa para a criança. Óbvio, eu espero muito que seja o pai e a mãe, mas nós, quando a gente escolhe essa profissão, a gente tem que saber que a gente tem um poder muito grande na nossa mão também de fazer a diferença na vida da criança. Então, ganhe o coração da criança. É isso aí, gente. Vamos fazer aí hashtags, vamos postar esse hashtag aí, ganhe o coração da criança. Façam prints dessa live, compartilhem nos stories. Estamos muito gratos, encantados aqui com a sua participação na rede pedagógica. As portas da comunidade, né, estão sempre abertas. Aliás, você faz parte aqui. Quando quiser vir trocar uma ideia com a gente, estar com a comunidade, fique bem à vontade. Vai ser uma grande honra, um grande prazer. Flávia, Muito muito obrigada. obrigado. Obrigada a você. Obrigada a vocês que estão assistindo de todo o meu coração. É uma alegria, sempre eu saio viva, sabe? Nossa, eu vi tanta gente aqui exclamando, viu? Tantas exclamações, e você certamente merece todas essas exclamações, né? Todos os elogios, você trabalhou muito, trabalha muito, merece muito tudo que você tem. Parabéns aí pelo seu trabalho, viu, Flávio? Muito obrigada, muito obrigada. Fico emocionada. Tchau, então, até a próxima. Até a próxima, Tchau, Flávia. boa noite, pessoal. Obrigada por tudo. Obrigada, Edivaldo. Tchau. Tchau, até mais. Gente, Flávia Kalina aqui na 16ª Semana Rede Pedagógica, né? Tô meio aqui até perdido aqui, mas foi muito bacana nesse encontro aqui com a Flávia. Muitas palavras impressionantes, pensamentos impressionantes. É uma pessoa que passou pela experiência, né? Difícil, com sacrifício, com trabalho, mas sempre com sinceridade, né? E sempre focada no respeito à criança, no respeito às famílias, no respeito às pessoas que estão perto, né? No respeito ao próximo. Respeito aqui, né? Um respeito que é adensado pelo amor também, a ideia do coração. E uma pessoa também que se especializou, que é uma expert em maternidade, em amar a criança, né? Em cuidar da criança. E quando você cuida da criança, isso traz retorno também para você, e você cresce. Olha o tamanho, por exemplo, que está a Flávia Kalina, né? Está gigante, ajudando muita gente. Né? Então, eu até vou recomendar que vocês assistam de novo essa live, a live anterior também, que foi maravilhosa. Compartilhem até nos grupos de WhatsApp. E vamos levar coisa boa. Tá? Ó, Flávia Kalina, gente. Flávia Kalina representa o que há de melhor na internet. Então, pode compartilhar tranquilo, porque você vai estar abençoando gente que você nem conhece. Vai em cadeia aí levando mensagens, palavras de esperança, palavras que engrandecem as pessoas. Nós vamos encerrar essa live aqui agora e já vamos iniciar outra live aqui em seguida com a professora Débora Munhoz Barboni. Gente, vai ser outra live maravilhosa. A professora Débora estava no final de semana preparando essa live, é uma pessoa muito diligente, muito competente. Vai haver 2 vídeos para vocês de presente hoje, com dicas maravilhosas sobre a volta às aulas. Então, estamos encerrando. Eu convido vocês para retornarem para participar da live
com Débora Munhoz Barboni, que começa em 3 minutos. Tá joia? Então tá joia, gente. Quem não se inscreveu ainda, www.redepedagogica.com.br. Esta é uma formação gratuita e que tem certificado de 120 horas. Não só se inscreva, como também convide outras pessoas para se inscrever e para participar. Tchau, pessoal!